Senhor, irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade. Eu já podia ir para casa, né? Mas Deus ainda quer falar mais um pouco através da palavra ainda. Amém? Amém. Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 em diante. Vou dizer algumas palavras aqui. Agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade, pastor Raimundo, pela confiança e mais uma vez nós estarmos aqui. Incumbido de trazer a palavra, todos irmãos cristãos, pastor Epitácio, pastor Lucas, Deus venha abençoar, prazer conhecer vocês. A cada um dos irmãos aqui, pastor Wilton, Deus venha abençoar grandemente a igreja do Senhor. Porque Deus nunca contou com quantidade, não. Deus contou com qualidade de adoração. Aleluia. Não é a quantidade que faz a diferença, é a qualidade. É a tua adoração. Porque o culto é racional. O culto não depende do pregador, do pastor, mas é de você. Aleluia. O culto depende de nós. É por isso que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porque o culto dele começava em casa. No Salmo 122 ele vai expressar a sua alegria. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. O culto de Davi começava em casa. Aleluia. Imagina ele dentro do tabernáculo. Glória a Deus. Todos acharam? Amém, Jesus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, verso 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3: e desci à casa do oleiro, vírgula, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, casa de Israel, diz o Senhor, ponto, vírgula. Eis que, vírgula, como o barro na mão do oleiro, vírgula, assim sois vós na minha mão, vírgula, ó casa de Israel. Tome teu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor. A palavra que lemos em Jeremias vai falar acerca do vaso do oleiro. E a palavra começa dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Ou seja, tudo aqui começa através da palavra. Aleluia, a transformação aqui começa através da palavra. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te. Aleluia, ou seja, Jeremias estava então prostrado, estava sentado, ou estava desanimado. Aleluia, mas muitos pregam, aleluia, que Jeremias desceu da oração. Jeremias se humilhou perante o Senhor. Descer significa se humilhar, aleluia, mas a primeira ordem de Deus para Jeremias aqui é levanta-te. A expressão levanta significa posicionamento. Ele vai dizer para Jeremias, primeiro te posiciona, depois desce a casa do oleiro. Não adianta orar e não se posicionar. Não adianta a gente até orar, aleluia, mas não fazer aquilo que Deus quer que nós fizemos, aleluia. Ele está dizendo para Jeremias, primeiro tu te posiciona. Se posicionar, levanta-te, sai da posição atual que você está e vai para a posição que Deus quer que você esteja. Porque, aleluia, não é muito confortável muitas vezes estar na posição que Deus quer que nós estamos, aleluia. Estar na posição que Deus quer, aleluia, requer, aleluia, muitas vezes renúncia, é com dor, é com lágrima, é com dificuldade, mas quando estamos, aleluia, na posição de Deus, aleluia, Ele fala, Ele responde, Ele sustenta, Ele guarda. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Te posiciona, Jeremias. A primeira coisa que Deus quer dizer, te posiciona. Levanta-te e desce à casa do oleiro. A segunda coisa que nós vamos ver aqui, que o Senhor não deu o endereço da olaria para Jeremias. Ele disse, desce à casa do oleiro. Quando vemos também no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, o Senhor vai dar uma ordem a Abraão. Aleluia, sai do meio da tua casa,
casa, sai do meio da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Aleluia. Ele não deu endereço para Abraão, mas ele disse: eu vou te mostrar o lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Para fazer a obra de Deus não precisa muita coisa, não. É só obedecer a voz do Espírito Santo. Para ser instrumento na mão do Deus não precisa muita coisa, não. É só ser obediente à palavra, obediente à voz do Espírito Santo. Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa e vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas em meio à caminhada acontecem muitas coisas. Só que Abraão vai levar junto o seu sobrinho Ló. Mas Deus chamou Abraão, mas ele quis levar Ló junto. Muitas vezes tem gente que até caminha com nós, mas não tem mesmo chamado. Porque chegou a uma certa altura do campeonato, um certo momento começou a crescer. Os pastores de Ló, os pastores de Abraão começaram a acontecer uma contenda. Porque quando o negócio começa a crescer, sempre vai acontecer confusão. Mas Deus não é Deus de confusão, aleluia. E quem tem promessa não olha, aleluia, com os olhos naturais, não. Quem tem promessa entende que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Abraão vai dizer para Ló: pode escolher o lugar que tu quer ir. Ele vai olhar com os olhos naturais, aleluia. Tem muita gente caindo aí, porque está olhando e está dizendo: não, ali é um lugar bom para mim estar, ali é outro lugar bom para mim. Tem gente olhando com os olhos naturais, aleluia. Mas Deus está dizendo: a promessa que eu te fiz, não importa a circunstância, a promessa que eu te fiz, não importa o que os teus olhos estão vendo, para você alcançar a promessa, você tem que obedecer e passar pelo propósito, pelo processo de Deus. Aleluia. Teve um processo entre Abraão, os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Aleluia. Mas Abraão sabia do Deus que fez a promessa para ele. Porque quem sabe o Deus que fez a promessa não olha para os olhos naturais, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que o homem natural não entende as coisas espirituais, aleluia. Aleluia, glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. O Senhor vai dizer então, aleluia, para Jeremias: levanta e desce a casa do oleiro. E a Bíblia vai dizer que então quando ele chega na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando entre as rodas. Aleluia. Ou seja, quando ele chegou lá, o oleiro já estava trabalhando. Aleluia. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Porque muitas vezes está passando pelo processo, mas Deus já está trabalhando em teu favor. Verdade. Muitas vezes está passando pela dificuldade, mas Deus já está trabalhando em teu favor. Muitas vezes está passando por momentos difíceis, aleluia. Você não está vendo o que está acontecendo, mas Deus já está movendo os céus ao teu favor, aleluia. Porque enquanto você está na obediência da palavra dele, ele está trabalhando. Jeremias estava debaixo da obediência da palavra. Ele disse: vai descendo, porque enquanto vai descendo, eu vou trabalhando. Enquanto vai descendo, tu não está vendo, mas eu estou trabalhando. Tu está descendo, eu estou fazendo. Tu está descendo, eu estou operando. Tu está descendo, o milagre está acontecendo. No momento está descendo, eu estou trabalhando. Ele chegou lá, o oleiro estava trabalhando sobre as rodas. O interessante é que a Bíblia vai dizer que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E ele não desistiu, ele não jogou aquele vaso fora. Ele poderia pegar aqueles cacos, jogar fora e fazer um vaso de um barro novo, aleluia. Ele poderia desistir, aleluia, de refazer aquele vaso, aleluia. Mas o oleiro não desiste de você, aleluia. O apóstolo Pedro vai dizer que não foi por coisas vãs, não. Que você foi comprado, não foi por ouro, não foi por prata, não foi por real, mas foi por sangue derramado na cruz do Calvário. Você tem valor para Deus, aleluia. Ele disse: não, eu não desisto, eu vou fazer dele um vaso novo, eu vou fazer dela um vaso novo. E quando ele refaz o vaso é melhor que o primeiro, o vaso é melhor, o vaso
após a promessa que foi feita, que ele falou para eles permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, aleluia, do poder e da graça e do Espírito Santo, aleluia, porque Pedro, aleluia, aquele que arrancava a orelha com uma espada depois, aleluia, depois de Atos, depois do batismo do Espírito Santo, o mesmo Pedro vai pregar e mais de 3.000 almas vão se render aos pés do Senhor. O mesmo Pedro, aonde ele passava, até a sombra dele curava, aonde ele passava, a glória do Senhor passava com ele, aonde ele passava, Deus fazia um milagre, aonde ele passava tinha sinal de Deus. Entenda uma coisa, porque aonde nós passamos tem que ter sinal, tem que ter presença, tem que promover. Aonde há a presença de Deus, o milagre acontece. E ele está aqui nesta noite. Ele tornou a fazer um vaso novo. Aleluia. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. E ele vai dizer, como esse vaso se quebrou nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, por causa de Israel. Ele está dizendo assim: eu faço, eu desfaço as coisas. Eu sou Deus que faço e desfaço. Eu sou Deus que faço tudo novo. Eu sou Deus que faço coisas novas na tua vida. Basta você estar, aleluia, na palavra. Basta você estar na obediência da palavra. Porque é a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, aleluia. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Ele tornou a fazer um vaso e ele fez um vaso novo, aleluia. Quando ele refaz um vaso, ele não faz um vaso igual ao anterior, mas ele faz um vaso melhor, aleluia. Eu já quero profetizar aqui nesta noite: o melhor de Deus está chegando na tua casa. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas o Senhor está operando o milagre, o Senhor já está operando a vitória. É para quem crê nesta noite. Tem milagre chegando na tua casa, tem algo novo no teu ministério. O novo de Deus está chegando, a provisão de Deus está chegando. Deus está fazendo tudo novo, Deus está mudando, Deus está operando, Deus está trabalhando. E você veio aqui nessa noite na casa do oleiro e pode ter certeza, o oleiro está trabalhando na tua oração, ele está trabalhando no teu propósito, ele já está entrando com providência. E nesta noite eu já quero profetizar para o inferno ouvir, aleluia. Ele já está trabalhando na tua casa, ele já está libertando a tua família, ele já está curando lá, ele já está libertando o teu esposo, ele já está libertando o teu filho, ele já está libertando o teu familiar. A tua oração chega no trono da graça. E hoje é noite do novo de Deus chegar no meio da tua casa. É noite do novo de Deus. Nosso Deus faz tudo novo. Nosso Deus é Deus de novidade. Ele fez um vaso novo, ele não desistiu. Porque na olaria não tem lixeira. Na olaria ele junta, o vaso pode se quebrar, ele junta pedacinho por pedacinho e faz um vaso novo. Aleluia. Ou seja, o importante é você estar nas mãos do oleiro. O importante é você não desistir do teu chamado. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não olha para a circunstância, não olha para a situação. A situação pode ser desfavorável, a circunstância pode parecer que não tem jeito, mas Deus está dizendo: enquanto estiver na minha mão, eu faço novo. Enquanto estiver na minha mão, eu refaço. Enquanto estiver na minha mão, eu mudo. Enquanto estiver na minha mão, eu trabalho. Enquanto estiver na minha mão, eu cuido. Enquanto estiver na minha mão, eu faço tudo novo. Qual é o segredo então? Não desiste. Sabe qual é a raiva do diabo? Porque você não desistiu. Você mesmo com poucas forças, você chegou aqui nesta noite. Mesmo com poucas forças, você veio aqui adorar o nome do Senhor, aleluia. Mesmo passando dificuldade, você veio aqui para entregar o teu culto racional a Deus. Você veio entregar o teu melhor adoração, o teu melhor louvor, aleluia, como se fosse o último culto, aleluia. É por isso que nós entendemos, aleluia, que a maior promessa da Bíblia Sagrada
está sobre uma igreja que tinha pouca força. Apocalipse 3, versículo 8, a igreja de Filadélfia, o Senhor vai dizer: eu sei as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque mesmo tendo poucas forças, guardaste o meu nome, e não negaste a minha palavra. Ele vai dizer assim: eu não te negarei e te guardarei do dia da tribulação que há de vir sobre todos os habitantes da terra. O dia da tribulação é para todos, mas só vai ser guardado aquele que for fiel ao Senhor. Eu vou te guardar nos dias maus. A igreja de Filadélfia era uma igreja perseguida, pastor Raimundo. Era uma igreja, aleluia, caluniada. Era uma igreja que passava por dificuldade. Era uma igreja denominada como uma igreja que tinha poucas forças. Mas eu entendo, é que uma igreja que não mudou o seu princípio, é uma igreja que não mudou, aleluia, continuou no mesmo princípio, continuou pregando a mesma palavra. É uma igreja que não precisava inventar para encher, não. É uma igreja que olhava para o alto e dizia: o meu socorro não vem da terra, mas o meu socorro vem daquele que criou os céus e criou a terra. A igreja de Filadélfia é uma igreja com poucas forças, mas não negava o nome do Senhor. Estamos vivendo uma geração daqueles que querem mostrar o que faz. Verdade, Deus. Estamos vivendo uma geração, aleluia, que muitos vão para um monte, tem que filmar lá, estamos aqui orando, tem que fazer. Estamos vivendo uma geração que vai ajudar uma família, dar com a mão e bater uma foto com o outro. Estamos vivendo uma geração que quer justificar o que faz, mas a igreja de Filadélfia é diferente. Jesus disse para ele: não sei as tuas obras. Eles não sabem o que você faz, mas eu sei. Glória a Deus. Eu sei o que estão fazendo na minha obra. Eu sei aquele momento de oração que você tem na madrugada. Eu sei aquele momento de oração que você tem na minha presença. Eu sei o teu empenho na minha obra. Eu sei o que tu tem feito na minha obra. O Senhor dizendo: não te preocupe com o que estão achando de você, não. Ele vai chegar a denominar os da sinagoga da época, os judeus. Não te preocupa com aquele da sinagoga de Satanás. Os religiosos da época, pastor Raimundo. Tem muitos santão que dizem: eu sou a minha igreja que salva, a minha igreja que tem salvação. Não te preocupe com aquele da sinagoga de Satanás, ele vai dizer, que diz que são judeus, mas mente. Eis que farei te prostrar nos teus pés para saber que eu sou contigo. Eu estou dizendo: não te justifica, apenas faz a minha obra. Não precisa dizer o que não faz, apenas faz o que eu te mando, que é o curo de você. Eu sei as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta. Aleluia, a porta está aberta. A porta da salvação ninguém pode fechar, que o Senhor colocou na nossa frente. Essa porta está aberta, aleluia. E quem pode fechar esta porta? Ele vai dizer no versículo 7 ali, aleluia. A porta aberta, a chave que fecha ninguém abre, e abre ninguém fecha. Mas sabe quem pode fechar essa porta? É só eu e você que podemos fechar essa porta. Quando negamos o nome do Senhor, quando dizemos que para pregar tu não vai, aleluia, arruma desculpa. Quando te chama para louvar, não, a igreja é pequena, eu não vou lá pregar, porque tem 3 ou 4, não. Você mesmo com poucas forças, você estaria adorando, está na dificuldade, mas está pregando, está passando por luta, mas está adorando, está passando um momento difícil, mas veio aqui nesta noite adorar, vem entregar o teu culto racional. Quem veio adorar nesta noite? Ele vai dizer: não se preocupa, não precisa se justificar, eu conheço vocês. Jesus vai dizer para os seus discípulos, eles estão passando pela praça, os fariseus estão orando lá, estão lá os fariseus religiosos orando. Ele vai dizer: não faça como esses fariseus que vêm para a praça mostrar, porque Jesus já não está dizendo que a oração é ruim, porque ele já conhecia eles. Ele só fazia para mostrar para o homem, mas não fazia para Deus. Verdade, Jesus. Não te preocupa, não faça como eles. Mas ele deu uma receita em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta entre si e fala com ele em secreto. Faz dele, aleluia,
Fale dele teu advogado. Fale dele teu psiquiatra, psicólogo. Fala tudo para ele, que ele vai te ouvir em secreto e vai te honrar. Entra no teu quarto, fecha a porta. Aleluia. Ele vai dizer: a receita é essa. E também tem mais receita em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. É Deus dizendo: não te preocupa, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Eu estou ouvindo quem cai na presença, fazendo a obra de Deus sem deixar merecer. Claro que o pastor Raimundo rico não vai deixar, mas ele não deixa faltar o pão porque ele fez a obra dele. Claro. Eu estou vendo a obra de Deus, nunca me faltou um pão na minha mesa. Deus sempre supriu e nos surpreendeu com a provisão dele. Porque o Deus que nós servimos não fica devendo nada para ninguém. Verdade, Deus. Ô, glória. Nosso Deus é justo. Ele não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Tudo que você planta vai colher. Aleluia. A colheita vem em dobro, vem em triplo, vem 10 vezes mais. Aleluia. Você planta, você colhe. Aleluia. Então não te preocupe. Continua, mesmo com poucas forças. Amabai cantou. Ele mai de gai de copa candorai. Há uma glória de Deus aqui nesta noite. E o Senhor está dizendo: continua fazendo a minha obra. Não desista do teu propósito. É Deus dizendo aqui nesta noite: eu ainda estou no controle de tudo. Eu ainda estou cuidando de tudo. Continua me buscando na madrugada. Continua no teu propósito. Mesmo que pareça, aleluia, que nada está acontecendo. Enquanto está no propósito, Ele está cuidando. Ele está preparando. Ele está trabalhando. E Deus nessa noite está dizendo: tem resposta, tem resposta, tem resposta, tem resposta de Deus. Não temas isso, Senhor. Eu estou no controle de tudo, meu servo. Não te preocupe com a circunstância. A promessa que eu te fiz foi eu que te fiz, não foi o homem. E por esses dias terás uma resposta. Enviarei uma resposta e te enviarei uma provisão. Não desista daquele sonho, daquele projeto, que eu sou Deus para suprir e te entregar nas tuas mãos. Fica firme. Escreve tudo no papel, como está no teu coração, que eu sou Deus que estou com providência, assim te diz o Senhor. Se coloque de pé. Glória a Deus. O Senhor está na casa. É glória a Deus. Tem providência de Deus. Tem provisão de Deus. Porque aquele que é fiel na obra dele, ele não fica devendo nada para ninguém. Ó, glória. Deus é fiel. Só que há um tempo determinado. Há um tempo para todas as coisas acontecerem. Verdade, Deus. E não é um tempo nosso. Porque o nosso tempo não é perfeito, mas o de Deus é. Porque o tempo de Deus é bom, é agradável e perfeito. E a vontade dele também. Temos que esperar no tempo de Deus. Nós podemos até fazer um propósito, mas Deus vai te entregar quando você estiver preparado. Glória a Deus, aleluia. Deus não dá nada para ninguém perder amanhã. Tem um processo de Deus para passar. E o processo muitas vezes é dolorido. Mas nesse processo Deus vai aperfeiçoando o vaso. No processo Deus vai aperfeiçoando para entregar a promessa. A nossa caminhada é um processo. Mas a cada passo Deus está cuidando. A cada passo Deus está fazendo. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas o que Deus faz para nós é o melhor. Ó, glória. É o perfeito para nós. Quem é o segredo, irmão? Não desista. Não pare. Não desista do teu chamado. Não desista do teu propósito. Não desista de estar no círculo de oração. Não desista de estar na igreja. Não desista de estar orando.
Não desista do teu filho, não desista da tua filha, não desista do propósito, continua orando, que Deus vai trabalhando no momento certo, aliás. É no momento certo. Porque o nosso Deus, Ele prepara o momento certo. Nosso Deus prepara o momento certo. Qual é o segredo? Não. Ninguém é perfeito. O segredo é não desistir. É ficar nas mãos dele. Porque enquanto você está na mão dele, ele está cuidando. Enquanto você está na mão dele, pode doer muitas vezes, mas ele não vai deixar você perecer. Enquanto você está nas mãos dele, ele cuida da tua família, ele cuida da tua casa, ele cuida do teu ministério. Sabe qual é a raiva do diabo? Não é porque você está lutando, não é porque você está abençoado também. A raiva dele é porque você não desistiu, é porque você passou por tantas coisas, mas continua de pé no propósito. A raiva dele é que você está no caminho da promessa. Você está no caminho da promessa. Como a igreja de Filadélfia, com poucas forças, está no caminho da promessa, pastor Deus. E ele vai dar a promessa para esse Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome ou roube a tua coroa. A tua tradução. Temos que guardar a palavra de Deus. Sabe qual é o segredo? É não se corromper na palavra, é continuar pregando a palavra, vivendo na palavra, andando na palavra, mesmo com poucas forças, mas você continua na palavra, mesmo com poucas forças. Porque a igreja que vai subir não é a igreja cheia de gente, mas é a igreja que está cheia da presença de Deus. É a igreja que busca a presença de Deus e não importa a circunstância. É uma igreja que busca em tempos difíceis e em tempos bons. Aleluia. Esta é a igreja de Filadélfia. Era uma igreja com poucas forças, mas era uma igreja que caminhava na presença de Deus. Uma igreja que não se corrompia. Aleluia. Hoje em dia vemos tantas igrejas, mas eles estão se adequando ao mundo. Grande Deus. Vai encher igreja. Aí eles fazem festa funk gospel, faz tudo que aquelas coisas gospel, para atrair a juventude. Nós estamos botando o mundo dentro da igreja. Aleluia. Mas não é o mundo que tem que entrar na igreja. A igreja tem que entrar e mudar o mundo. A igreja tem que entrar e mudar a história. Não tem que se adequar ao mundo. Aleluia. Aleluia. Daniel não se adequou à Babilônia, não. Aleluia. Mas ele não se corrompeu aos manjares deles, não. Aleluia. Aleluia. Mas Deus foi com ele. Sabe qual é o segredo? Para Deus ser conosco é se manter no princípio da palavra. Para Deus continuar operando no meio da igreja, a igreja tem que se manter uma igreja que ainda vive e anda na palavra. O evangelho é simples, não precisa inventar muita coisa, não. O evangelho é só olhar para a cruz. Verdade. Olha para a cruz, que a cruz vai te ensinar o caminho. Não há outro caminho a não ser olhar para a cruz. É que tem muitos andando na sombra da cruz. Aleluia. A sombra da cruz é bom, traz benefício, mas olhar e carregar a cruz, aleluia, é difícil. Aleluia. Mas Jesus disse, aleluia, você, aleluia, quer receber a vida eterna, tem que seguir as pisaduras de Cristo. Aleluia. E para seguir as pisaduras de Cristo não é fácil, mas ele disse, não vai ter bonança, não. No mundo não vai ter riqueza, não. No mundo não vai ter tapinha nas costas, não. No mundo você não vai receber coisa boa, não. No mundo tereis aflição. Se tiver na minha palavra, vai viver na aflição. Se tiver no meu princípio, vai viver na aflição. Mas eu venci. E você pode vencer. Ele disse, ele não mentiu para ninguém. Tem muitos sendo enganados pela mentira de falsos profetas. Verdade. É verdade. Dizer a chave de carro, a chave de casa, Deus vai te abençoar, não. Tu vai lutar, mas tu vai herdar o céu.
Tu vai lutar, mas a coroa está garantida. Tu vai lutar na terra, mas a coroa ninguém pode te tirar. Aquilo que Deus tem para você, ninguém vai te tirar. Só você mesmo pode perder sem desistir. Mas a palavra hoje é assim: não desista. Continua, aleluia. Mesmo que esteja difícil, aleluia, mas continua buscando, continua orando, continua caminhando. Se não der para orar de pé, se ajoelhe. Se não der para orar ajoelhado, se deita no chão, mas continua buscando a presença dele, continua buscando, porque os dias são maus, aleluia. O arrebatamento está à porta aí, e tem muito despercebido, tem muitos olhando para as coisas da terra e já não estão olhando mais para a palavra do arrebatamento. E Jesus está dizendo nesta noite: eu vou buscar uma noiva lavada e remida, aleluia, com as vestes brancas, que não se corrompeu. Glória a Deus, aleluia. O segredo é continuar. Continua. Eu te convido a passar aqui na frente para nós estar orando. O horário já se foi. Quem quer uma oração, passa aqui na frente, vamos estar orando. Se alguém está enfermo, está precisando de uma oração, passa aqui, vamos estar orando por você essa noite. Aleluia. Eu vou dar vitória nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, Jesus. O Senhor diz: não te preocupa, minha filha. Continua no teu propósito, que eu estou trabalhando. Continua orando. Está muito difícil muitas vezes orar. Está muito difícil muitas vezes clamar. Está muito difícil muitas vezes buscar. Mas o Senhor diz essa noite: eu estou no controle de tudo. Porque tu disse esses dias: Senhor, eu já não aguento mais. A vontade de desistir de tudo, a vontade de largar tudo. Mas o Senhor diz essa noite: eu estou trabalhando. Enquanto está no propósito, eu já estou entrando com providência. Porque tu não entende, mas já tem livramento dentro da tua casa. Por você estar na posição que Deus te chamou. Já tem livramento entre os teus. Porque você continua na posição. Enquanto está na posição, Deus está guardando a tua casa. Deus está guardando a tua família. E o Senhor diz essa noite: não temas, porque eu estou entrando com providência, filho. E por esses dias tu vai ver as mãos do Senhor. Ele vai te permitir tu ver que as mãos dele trabalhando de algo que vai acontecer entre os teus. Porque o diabo tinha marcado um velório na tua casa, mas o Senhor está quebrando esse decreto de Satanás, porque tu continua posicionado na presença dele. Mas o inimigo já tinha aberto a sepultura, já tinha feito o decreto. Mas o Senhor diz essa noite: eu estou no controle e eu entro lá, diz o Senhor. Mas continua na posição, não arreda o pé para a esquerda e nem para a direita, porque só Deus que está guardando, diz o Senhor. Deus, o Senhor está aqui nesta noite. O diabo está querendo fazer estrago em famílias. A gente não entende, pastor Raimundo, muitas vezes, porque está na luta. Mas enquanto nós continuamos na posição que Deus está guardando. Se está lutando é porque está de pé ainda. Se está lutando é porque não caiu ainda, não parou, não terminou. E o Senhor está dizendo nessa noite: eu estou no controle de tudo. Eu estou cuidando de vocês, diz o Senhor. Eu estou cuidando de todos nesta noite, aleluia. Ao mover dos céus aqui nesta noite, aleluia. E o Senhor está no controle. O Senhor está com a provisão de tudo, diz o Senhor. E Ele diz esta noite, pastor Raimundo: há um projeto no teu coração. Há um projeto que tu colocou nas mãos do Senhor. Há um projeto que o Senhor colocou em oração. Há um projeto que o Senhor colocou em propósito e não falou para ninguém. É o Senhor e Deus. E o Senhor nessa noite escreve, desenha
Quando o Senhor quer abençoar alguém, não depende de quantidade de pessoa, não. Verdade, Deus. Quando o Senhor quer fazer um milagre, Ele faz. Jesus pregou a maior pregação com uma mulher samaritana. Os discípulos disseram: não, Senhor, vamos. A nossa rota é pelo norte do Jordão. Não podemos passar aí pelo meio deles. Não, é necessário passar perto do meu filho. É necessário passar por Samaria. Quando Jesus quer te abençoar, Ele acha necessário. Quando Jesus quer abençoar alguém, Ele acha necessário fazer. Quando Ele quer fazer uma cura, Ele acha necessário fazer. Nada pode impedir. Ele quebra protocolo. Verdade, Jesus. Para mudar a história. E nessa noite tem histórias mudadas para fazer. Tem milagre chegando aqui neste lugar. É noite de milagre. É noite de provisão dos céus. Nesta noite. E a noite de renovação de ministério. É Deus dizendo: eu estou renovando o propósito de ministério aqui nessa noite. Eu estou entregando resposta de ministério nessa noite. Porque eu sou Deus, que ainda sou o dono da igreja. Eu ainda cuido da minha igreja. Vamos orar, coragem assim foi. Vamos orar. Oh, Deus. Soberano Deus, eterno. Diante da tua presença, Senhor, a tua palavra que foi pregada, Senhor. Nós te agradecemos nesta noite, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, entra, Pai, com provisão, no propósito do teu servo, da tua serva, Senhor, que aqui está diante do teu altar, meu Deus. Vai abençoando, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Bota por terra todo impedimento, bota por terra toda barreira, Senhor, todo impedimento nas regiões celestiais, Pai. O teu filho recebeu o milagre, da tua filha receber o milagre, Senhor. Se há algum impedimento nas regiões celestiais, manda o teu anjo de guerra, bota por terra, Senhor. Entra com providência nesta noite, ó Pai, no propósito da tua filha, do teu filho, Senhor. Ah, Pai amado, ó Pai querido, nesta noite vai guardando a cada um ao retorno do seu lar, Pai. Envia um anjo na frente dos automóveis, Senhor, guardando teu servo, tua serva, até a sua casa, Senhor. E nesta noite nós te agradecemos, ó Pai, por essa maravilhosa oportunidade, a qual estamos aqui na tua presença. E te pedimos, ó Senhor, continua no controle de tudo. Abençoa a igreja, abençoa o pastor Raimundo, abençoa o grupo de obreiro, a cada irmão, a cada irmã que está no evangelismo, que está, Senhor, Pai, às vésperas, Senhor, dessa festividade, Senhor, do pré-congresso, Senhor, vai abençoando, vai repreendendo todo o projeto do adversário, vai repreendendo toda a fúria do inimigo contra essa obra, Senhor, contra essa igreja, Senhor. Pega as tuas mãos, está estendida sobre este lugar, que o Senhor vai dando vitória para os teus filhos, ó Senhor, que o Senhor vai abençoando, Pai, que o Senhor vai guardando, Senhor, que o Senhor vai dando livramento, ó Pai, no nome de Jesus. Assim nós oramos, te pedimos, Senhor, envia trabalhadores para essa seara, porque o Senhor é o Senhor da seara, é o Senhor que contrata, é o Senhor que chama, é o Senhor que traz, é o Senhor que demite, é o Senhor que tira. E nesta noite, ó Pai, nós te pedimos, ó Senhor, envia trabalhadores para essa seara, Senhor, para ajudar essa seara, Pai, e o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Assim nós oramos nesta noite, e assim nós te agradecemos, ó Pai, nesta oportunidade, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Amém. A palma bem forte é para Jesus. Obrigado por ter uma direção. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Senhor.